Você já parou para pensar como a decisão de uma única pessoa, ela pode alterar o destino de muitas outras? É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. A incrível história de coragem, de fé e estratégia que acaba envolvendo Amã, o Agagita, Mardoqueu e a rainha Esther. Amã, ele acaba sendo levado pelo rei a uma posição de extrema autoridade. E ele esperava ser reverenciado por todas as outras pessoas que cruzassem no seu caminho. Eu posso até imaginar a cena. Amã andando no meio da rua e esperando que todas as pessoas que passassem pelo caminho dele se curvassem em sinal de respeito. E isso realmente aconteceu. As pessoas acabavam prestando reverência para Amã. Só que existia um homem, Mardoqueu, e esse homem ele acaba se recusando a se dobrar diante dele. Porque para Mardoqueu se ajoelhar diante de Amã seria como se ele estivesse prestando um culto a um deus, o que acabaria sendo uma blasfêmia, um pecado para Mardoqueu, porque na visão de Mardoqueu isso seria completamente contra os seus princípios religiosos. E Amã, por outro lado, ele acabava vendo Mardoqueu como sendo uma pessoa desafiando a sua autoridade, porque para ele não era apenas um ato isolado de um homem, mas era um ato de desobediência que ameaçava a sua posição e o seu poder. Então, movido por uma raiva quase incontrolável, Amã ele tramou não apenas contra Mardoqueu, mas ele também começa a tramar contra todo o povo judeu. E ele não estava planejando apenas uma punição para aquele povo. O que ele tinha em mente era algo muito mais sombrio do que isso. O que ele queria realmente era exterminar todo o povo judeu. E nós vemos isso acontecendo muitas vezes na história bíblica e também na história contemporânea, onde diversas pessoas tentaram acabar com o povo escolhido de Deus. E Amã é só mais um desses que tentaram, sem sucesso, destruir, acabar, aniquilar com o povo de Deus. Ele lança a sorte para escolher o dia perfeito, para que ele e os seus comparsas pudessem executar esse plano doentio. Só que a única coisa que Amã não sabia era que mesmo que o cenário estivesse ali parecendo completamente desfavorável para o povo judeu, existia nos bastidores uma força poderosa de Deus trabalhando em favor do seu povo. Uma força que estava naquele momento escrevendo o futuro de uma forma que o mal não prevalecesse, que estava preparando o caminho, um caminho de livramento para o seu povo. E Amã, no seu ímpeto de grandeza, ele acaba escrevendo um decreto e acaba distribuindo esse decreto em todas as províncias, marcando o dia em que seria o fim, a extinção de todos os judeus. E quando Mardoqueu ele tomou conhecimento desse decreto que selava o destino do seu povo, a dor de Mardoqueu ela foi tão intensa que as ações dele acabaram falando muito mais alto do que as suas próprias palavras. E ele acaba se vestindo de pano de saco, ele cobre a sua cabeça com cinzas e ele atravessa a cidade toda em um lamento tão profundo que era impossível ignorar. E essa foi uma manifestação física da angústia e do temor de Mardoqueu. Ele não estava apenas se lamentando pela sua própria vida, mas naquele momento ele estava representando e se lamentando por todo o seu povo. E Esther, ao tomar conhecimento dessa situação, ela foi confrontada com uma escolha muito difícil. Naquele momento, ela teria que fazer uma escolha que mudaria o destino da sua vida. E é nesse momento que nós vemos uma atitude muito bonita da rainha Esther. Porque nesse momento, em meio a todo esse desespero, ela poderia facilmente se prender à sua própria angústia. Mas ela acaba reconhecendo que a posição que ela ocupava, a posição de rainha, não era apenas uma coincidência que havia acontecido na vida dela, mas era um propósito divino para aquele tempo que ela estava vivendo. E com essa consciência, ela acaba entendendo que aquele era o momento de agir. Não porque ela estava desesperada, mas sim por ter a certeza de que ela estava ali por um propósito maior. E essa história ela acaba nos ensinando sobre a importância de nós mantermos a nossa fé firme em Deus, de nós termos coragem sabendo que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo quando nós estamos passando por adversidades. Mardoqueu e Esther, cada um do seu jeitinho, acabam mostrando para mim e para você que mesmo diante de cenários desfavoráveis, a esperança e a nossa fé em Deus, elas podem mudar com certeza o curso da história. Essa história nos ensina que não importa quão poderoso seja o nosso adversário, ou quão desconfortável seja a nossa situação, mas a realidade que é indiscutível é que nós servimos um Deus que tem
todo o poder. Talvez eu e você nós não consigamos entender o porquê que nós estamos na posição que nós estamos hoje. Seja na nossa escola, no nosso trabalho, seja na nossa igreja, mas nós precisamos entender e guardar isso no nosso coração, que talvez Deus tenha nos colocado lá por um propósito. Nós precisamos entender que, independente da posição que nós ocupamos na vida, por mais insignificante que ela possa parecer, a nossa posição pode ser uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém, de defender o que é certo e de cumprir um papel que é essencial, fundamental no plano divino de salvação. E se você quiser saber como essa história de Esther continua, eu gostaria que você clicasse aqui no vídeo que está aparecendo na tela.